Vamos hoje falar da conservação das suas lâminas. A lâmina é um instrumento fundamental para o sobrevivencialista. Então, é importante que ele possa manter a sua lâmina em pleno funcionamento e nas melhores condições possíveis. Nós podemos ter uma lâmina feita de aço inox, por exemplo, essa faca de churrasco aqui, que eu ganhei do meu amigo André. Então, está aqui uma faca de gaúcho, né? Aço inox. E eu posso ter uma faca de aço carbono. Essa aqui é uma faca dos comandos poloneses. Então, é uma faca bem interessante, aço carbono. Ela tem um acabamento aqui de oxidação, tá? Para proteção da lâmina. Mas todas essas duas têm que ser manutenidas. Então, quando a gente vai para o campo, quando a gente vai para uma atividade, que seja um churrasco, que seja uma atividade de acampamento, de passeio, de trilha, os equipamentos que nós usamos devem ser manutenidos. Então, a manutenção de todo o equipamento. E no caso das lâminas, nós vamos ter que ter esse cuidado também. Então, escovar, lavar, certo? Tirar a lama, o barro, etc. E fazer a manutenção da parte metálica. Então, nós vamos começar com a parte de inox. Normalmente, a parte de inox, o nome já diz, é aço inoxidável, ela não está sujeita tanto assim à ferrugem. Em compensação, não é um aço próprio para todo tipo de lâmina e nem todo tipo de atividade. É um aço próprio para a cozinha, então você não vai utilizar isso aqui, por exemplo, para cortar um galho, um trabalho mais pesado, que por causa da pancada ele pode quebrar, certo? Então o aço inoxidável ele é muito bom para trabalhos de cozinha. Normalmente a lâmina, por mais suja que ela fique, você passando uma esponja ou passando até água com areia e alguma coisa assim, você vai deixar a lâmina limpa novamente. Então limpar, certo? E secar a lâmina. Quando a gente fala de secar a lâmina, a gente pode passar um pano, a gente pode deixar ela no sol, a gente pode até passar no fogo, né? Não muito tempo, mas dar uma passada no fogo, o suficiente para evaporar aquele restinho de água que ficou. E aí, antes de ir para a bainha, então você seca a lâmina antes de ir para a bainha. Até porque a bainha, normalmente, é de couro, tá? E pode se estragar se pegar umidade. Se for uma bainha plástica, não, mas se for uma bainha de couro, ela pode se estragar. Então, o inox ele é muito fácil de trabalhar. Você só vai limpar e secar, certo? Bom, aí a coisa vai complicar quando eu tiver uma faca de aço carbono. Então, por exemplo, essa faca aqui dos comandos poloneses, então está aqui ó, escrito o dístico dos comandos poloneses. Essa faca, por ser aço carbono, ela está sujeita à ferrugem. Ela recebeu, como é uma faca de combate, ela recebeu uma proteção, uma oxidação de cor preto fosco, tá? Mas essa oxidação, à medida que você vai usando, essa faca aqui ela não está em uso. Então, ela está com a fiação original, eu não mexi. Mas a partir do momento que você começa a usar, a faca vai perdendo toda essa proteção e a parte exposta, particularmente onde você afia aqui, ela pode oxidar. Então, o que nós vamos fazer com a faca de aço carbono? Terminei de usar, a faca está suja. Eu vou começar da mesma maneira com aço inox. Eu vou lavar, eu vou passar uma bucha, eu vou esfregar, tirar todo o resto de lama, areia, terra, o que tiver aqui, tá? A sujeira que for. Em seguida eu vou secar, da mesma maneira. Vou procurar passar um pano, colocar no sol, passar, por exemplo, ali no fogo de maneira rápida, simplesmente para evaporar a água que ficou aqui, a umidade. Essa bainha, por exemplo, é uma bainha de plástico, tá? Então ela não vai ter o problema da umidade. Mas se eu coloco a faca úmida aqui, ela vai manter a umidade lá dentro e a probabilidade de enferrujar a lâmina é muito grande. Então, eu repito, não devo colocar na bainha uma faca úmida, certo? Então sempre seco.
Mas como ela é de aço carbono, eu preciso acrescentar uma proteção aqui. Então o que eu vou fazer? Vou pegar óleo spray, tá? De preferência esse tipo de óleo spray, tem várias marcas, e colocar uma fina camada desse óleo, tá? Desse óleo lubrificante, e antes de colocar na bainha, tá? Se tiver um excesso de óleo aqui dentro, não vai prejudicar, mas também não é ideal. Então vamos colocar um pouco de óleo só e fechar. Eu posso passar graxa, eu posso passar óleo de cozinha, eu posso passar óleo mineral. O ideal é esse tipo de óleo aqui próprio para o tratamento com o ferro. Pode acontecer de eu querer guardar uma lâmina por muito tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer um depósito clandestino. Nesse depósito clandestino eu vou colocar algum material de uso para mim poder utilizar numa situação de emergência. Então eu coloco ali, por exemplo, num pote, eu coloco ali um pouco de comida, uma garrafa d'água, um saco plástico e tal, e boto uma lâmina, tá? Boto a lâmina ali dentro. Em não sendo uma lâmina de aço inoxidável, eu vou ter que me preocupar com essa proteção, porque vai ficar muito tempo, eu não sei se vai ter alguma umidade ali. Então, uma primeira sugestão, tá? É manter a lâmina fora da bainha, então guardar ela dessa maneira, e lubrificar essa lâmina. Então eu vou colocar o óleo lubrificante. Em seguida, eu posso passar nela um filme plástico, né? Todo mundo conhece. Então eu vou colocar a lâmina já lubrificada aqui. Vou procurar tirar o máximo possível de ar. E a lâmina estará protegida para ser guardada por um longo tempo. Nesse caso, é preferível, inclusive, o uso de graxa. Tá? Se eu conseguir graxa de motor, é bem interessante. E aí a lâmina, depois de talvez até alguns anos, ela vai estar íntegra. Tá? Uma outra maneira é eu colocar ela também devidamente lubrificada dentro de um saco plástico. Posso até fazer as duas coisas. Eu passo primeiro essa camada aqui, procuro tirar o ar daqui de dentro. Posso fazer isso, por exemplo, com um aspirador de pó, com um sugador ou mesmo com a boca, né? Então, vamos lá. E com isso, eu vou ter a minha lâmina até, nesse caso aqui, duplamente protegida. Ou pelo menos protegido. Lembrando, o ideal nesse caso é a gente utilizar a graxa. Ok? Então é isso aí. Cuide das suas lâminas, que elas podem ser a diferença entre a sua sobrevivência ou você perecer no meio do caminho. Prepare-se e sobreviva.